como o peso do pecado afeta a sua vida, afeta a sua alma e acaba com todos os seus sonhos. É muito importante você entender que a humanidade toda está caída em pecado. Talvez você próprio esteja sentindo o peso do pecado sobre a sua carne, sobre a sua alma, sobre o seu coração. O pecado faz as pessoas sofrerem, pois o pecado afasta as pessoas de Deus. E as consequências do peso do pecado sobre as nossas vidas é tristeza, é luto, é dor, é desânimo, é depressão. São enfermidades no corpo físico e também na alma. Bem como até mesmo teu espírito fica separado de Deus e não vive a vida plena, a vida abundante que Deus tem prometido para você. Portanto, se você deseja se livrar do peso do pecado, quero te ajudar dando-lhe instruções bem pontuais para que você possa encontrar o perdão por meio da cruz de Cristo e assim alcançar a vitória do Senhor sobre a sua vida. Não quero dizer para você que você vai deixar de pecar ou que todos os seus pecados não influenciam a sua vida ou que de alguma maneira você se tornou impecável a partir do momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porém, eu quero nesse vídeo te ajudar a entender que você realmente precisa da cruz para que o peso do pecado não possa mais atuar sobre a sua vida, te paralisando e trazendo dor e peso sobre a sua alma. Olá, muito bem-vindos aqui ao canal Teologia em Tela. Eu sou o pastor Wenderson e eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos de cunho bíblico e teológico para a sua edificação espiritual, tá bom? Curta também o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, ajude as pessoas a se tornarem mais próximas de Deus por meio deste canal, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá. Bom, enfim, entrando dentro do assunto, o pecado de fato está aí para destruir as nossas vidas, para nos afastar da presença de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o peso do pecado ele é real. O peso do pecado ele de fato faz com que você se afaste do Senhor e você sinta na sua pele, na sua vida, no seu corpo, seja também no seu casamento, nos seus relacionamentos, um peso, uma dor, uma afronta do inimigo para poder tentar te destruir, te parar. No entanto, o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, fala dessa luta que existe até mesmo para nós os cristãos. O apóstolo Paulo já era um apóstolo, já era alguém que estava divulgando a palavra, o reino de Deus, e ainda assim no capítulo 7 ele fala de como o peso do pecado estava entrelaçado na carne dele, ao ponto dele falar, olha, eu queria fazer o bem, mas quando eu fazer o bem, quando eu penso em fazer o bem, eu já fiz o mal, a minha carne me puxa, toda vez que eu quero fazer uma coisa boa, eu acabo fazendo uma coisa ruim, eu não quero pecar e eu acabo pecando. E aí o capítulo 7 de Romanos, ele chega a ser angustiante, e ele fala assim, meio que numa conclusão eufórica, né? Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, todos nós estamos encerrados debaixo dessa maldição, debaixo dessa pecaminosidade, debaixo dessa situação onde somos pecadores, somos encontrados como pecadores, afastados de Deus. Não é única e exclusivamente seu esse problema. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o próprio apóstolo Paulo, ele se revela como alguém que estava vivendo uma vida de pecado. Né, que ele tinha consciência de que a carne dele estava debaixo de maldição, a maldição do pecado. Em outro momento ele até diz assim, eu esmurro meu próprio corpo para que eu não faça a minha vontade e possa fazer a vontade de Deus. Porque a nossa vontade é pecaminosa, ela é carnal, ela está realmente errada. E por muitas vezes a gente se vê tentando fazer a nossa vontade, indo para um caminho que não agrada a Deus. E o próprio apóstolo Paulo, assim como também os outros discípulos de Jesus, em alguns momentos falam sobre a necessidade de confessar os seus pecados, de serem perdoados, justamente para se livrar desse peso, dessa maldição e poderem se aproximar de Deus. Eu mesmo posso dizer para você que em muitos momentos da minha vida pequei, às vezes ainda peco, e contra Deus, contra o Senhor, contra
a igreja, contra as pessoas que estão ao meu redor. Por muitas vezes nós cometemos falha, porque o pecado também não está só nas atitudes carnais, por assim dizer, escandalosas, né? Muitas vezes a gente não cai em pecados grandiosos, mas aí as pessoas estão ou respondendo à mãe, ou gritando alto com o pai, ou brigando com o marido, com a esposa, ou muitas vezes xingando no trânsito, tendo pensamentos ruins, tendo pensamentos que desagradam a Deus. Tudo isso também não deixa de ser pecado. E todas essas coisas, além de serem pecados, trazem peso para a alma. Outro pecado também muito comum, mesmo dentro da igreja, para você que é cristão, é simplesmente deixar de orar, simplesmente deixar de ler a palavra. Isso sim vai se configurar em pecado na sua vida, porque agora você precisa ter um relacionamento com Deus, entende? Então, a partir do momento que você vive a sua natureza, vive apenas debaixo da sua vontade, debaixo da sua direção, o pecado está aí justamente para te destruir, está aí justamente para te desanimar. Então, a primeira forma de você vencer o seu pecado e não deixar o peso do pecado te atrapalhar é ter a consciência de que sim, somos pecadores, de que sim, você é um pecador, de que sim, por mais que você não cometa pecados escandalosos, se você estiver cometendo pecados escandalosos, é lógico que é pecador, pior ainda, fica mais evidente o seu pecado. No entanto, você pode estar cometendo pecados menores, ainda assim é um pecador, ainda assim é alguém que carece da cruz de Jesus. Então, a primeira coisa é reconhecer o seu estado de pecado. A segunda coisa que você precisa entender é que você precisa de ajuda para sair dessa situação. Tá? Você vai confessar o seu pecado aos pés de Jesus e vai sim procurar uma igreja, um ministério, um líder espiritual, um pastor, o líder de uma célula, um irmão, alguém que você conhece, pode ser alguém da sua família, uma pessoa de confiança, uma pessoa que realmente você perceba que ela teme o evangelho, uma pessoa que você realmente perceba que está procurando fazer de fato a vontade de Deus, e com essa pessoa você vai pedir oração para ela te ajudar. Você vai pedir dicas de quais textos bíblicos ler para que esses textos bíblicos te ajudem a entender melhor a palavra. Se necessário for, vai falar com o seu pastor a respeito do seu pecado que você não está conseguindo vencer. Vai confessar para ele, para que ele possa te ajudar a sair dessa situação. Por isso que você tem que procurar uma pessoa séria, um homem realmente de Deus, certo? Tá bom? Não vai confessando seu pecado para qualquer Zé Mané que você encontrar na rua, para qualquer um, para o seu vizinho, para o seu primo, para o seu irmão, para o seu melhor amigo. Nem sempre o melhor amigo é aquele que tem o melhor conselho para te dar. Tá? Nesse momento você não precisa de um melhor amigo, nesse momento você precisa de um discipulador, você precisa de um líder espiritual, de alguém que de fato vai te ajudar a sair dessa situação, entende? E aí você vai, depois desse segundo passo, de você realmente procurar ajuda, de você confessar o seu pecado e procurar ajuda, esses dois aqui estão dentro do mesmo passo, você vai para o terceiro passo, que é ter a fé na cruz de Jesus, de que ele de fato te perdoou na cruz. Depois do capítulo 7 de Romanos, nós temos o capítulo 8. E o capítulo 8 de Romanos fala justamente de como ele nos perdoou através da cruz de Jesus, de como o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas para mostrar que nós fomos perdoados, para mostrar que nós temos um novo caminho, uma nova direção, para que nós possamos perceber por meio da cruz de Jesus que nós já fomos salvos, que nós já fomos libertos. Salvos de quê? Salvos do pecado, salvos do fogo do inferno, salvos do caminho da perdição, e que o peso que está sobre a sua vida agora não precisa mais estar. Você pode colocar tudo na cruz de Jesus, tá? Então é imprescindível, ponto 3 aqui, é imprescindível que você tenha fé. É impossível que você agrade a Deus se não tiver fé, de acordo com a palavra. Tenha fé que Jesus carregou sobre si os seus pecados. Tenha fé que o sangue de Jesus derramado na cruz te livrou da lei do pecado e da morte. Tenha fé que através da morte de Jesus seus pecados foram perdoados. Tenha fé de que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53. Não deixe mais o pecado te dominar, não deixe Satanás usar os seus pecados para fazer você pensar que Deus não tem plano para a sua vida, porque ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Foi por isso que ele abriu essa porta, foi por isso que ele abriu esse caminho. Existe uma porta aberta, um caminho de entrada para o reino de Deus. E você vai entrar no reino de Deus a partir do momento que você depositar sua fé em Cristo. Depositou a sua fé em Cristo, a fé vai te levar
a entrar por essa porta. A porta é Jesus. E a porta, que é Jesus, te dá acesso ao reino de Deus. Te dá acesso a todos os planos maravilhosos que Ele tem sobre a sua vida e para a sua vida. Tá? Então, todo e qualquer tipo de pecado que porventura você esteja envolvido, peça perdão agora. Peça perdão e se arrependa. O arrependimento é a mudança de mente. A conversão é a mudança de atitude. A mente vai mudar, você vai entender as vontades de Deus para a sua vida e vai mudar a sua atitude, indo na direção de Deus. Se antes você estava indo na direção contrária à vontade de Deus, agora você vai indo na direção da vontade de Deus. E Ele, por meio do seu Espírito Santo, vai te ajudar a entender. Não, você continua sendo pecador, mas agora você é um pecador arrependido que está procurando mudar a atitude. E o Espírito Santo vai te capacitar, vai te dar poder, vai te dar autoridade para você ir muito além do que tudo que Ele tem pedido ou pensado a respeito da sua vida. Ele vai te levar a lugares muito maiores. Se o pecado começar a se tornar um peso sobre a sua vida, você vai ficar sendo segurado aqui nessa terra. E a vida nessa terra passageira vai acabar logo e você não vai conseguir desfrutar de tudo aquilo que Ele tem na eternidade para você. A partir do momento que você falar assim, não, peraí, eu vou entregar a minha vida para Jesus, você vai ter uma vida boa aqui na terra, uma vida abundante aqui na terra, porque Ele tem promessas boas para você aqui na terra mesmo, e por vir ainda você ganha a vida eterna de bandeja, tá? Então tenha fé, é o terceiro passo. Para concluir, eu quero que você lembre-se do que Jesus disse no versículo 28 de Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Você recebe essa palavra? Se você precisa de alívio, Jesus tem alívio para você, meu irmão. Jesus tem alívio para você, minha irmã. Deus vai te abençoar de uma maneira que você nunca mais vai esquecer. Entrega a sua vida para Ele e será salvo. Acontecerá que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a palavra de Deus. Tá bom? Fique aqui com a gente para mais conteúdos. Pode fazer seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas. A gente coloca em outro vídeo, tá bom? E por hora eu quero pedir encarecidamente, se inscreva no canal, nos dá esse apoio, porque você vai receber muitas palavras abençoadas em o nome de Jesus, tá bom? Curta esse vídeo, compartilha e fica conosco. Clica num desses cards que vai estar aqui na tela para que você possa ver mais alguns vídeos com a gente. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.